Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Seduca em Ação. Eu sou o professor Luan Evangelista e hoje teremos uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental da rede estadual de Goiás. Lembrando que nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Naíma. Nosso tema de hoje é áreas e perímetros. Então, como que funciona área e perímetro? O que é isso e por que é tão prático no nosso dia a dia? Por que está aí no 6º ano para você aprender? Bora lá entender esse negócio? Olha só, esse aqui é o maior exemplo que a gente tem no nosso dia a dia. O que funciona o cálculo de área? Para que funciona? Simplesmente para calcularmos a distância entre uma casa e outra, a distância que a gente vai comprar, o metro quadrado de um local que você quer, ou então até mesmo para ter uma noção de espaço de uma determinada cidade, estado, país. Então temos uma vasta abrangência do que a gente pode calcular utilizando áreas, tá? Então esse é um termo geral, onde a gente usa diretamente. Então você que pensa em ser engenheiro, você vai usar isso aqui, ó, em tudo, que é simplesmente, literalmente, o cálculo de áreas, tá? E perímetro é muito importante. E tem pessoas que confundem os termos e acabam errando no final, mas você vai entender. Então bora lá. Como que calcula a área? Primeira área que você tem que entender, a área de quadrado. O que é a área? Olha para cá nessa figura. Aqui, ó, temos um quadrado. Esse quadrado aqui representa 4 lados. Olha, o quadrado tem 4 lados, né? 1 lado, 2, 3, 4. O que seria a área? A área é esse preenchimento que tem dentro aqui, ó. Então, tudo que tem aqui dentro é o que chamamos de área. Como que calcula essa tal área? Utilizando a multiplicação L vezes L. Multiplico esse lado vezes esse lado. Então, eu posso utilizar lado vezes lado. Ou então, L ao quadrado, lado ao quadrado. Se eu elevar L ao quadrado, eu tenho o mesmo valor. Por exemplo, se aqui fosse 2, então eu colocaria 2 elevado ao quadrado. Ou seja, seria 4 metros quadrados, por exemplo. Então, sempre a unidade de medida é dado em metros elevado ao quadrado, centímetros elevado ao quadrado, milímetros elevado ao quadrado. Lembra que na aula da semana retrasada a gente aprendeu sobre grandezas? Essas grandezas, elas são literalmente utilizadas para calcular e para determinar as unidades padrões de medidas, assim como a área, tá? E aí, qual que é a outra área que a gente calcula muito? É a área de retângulo. O retângulo, ele é parecido com o quadrado, mas nós não podemos elevá-lo ao quadrado. Por quê? Porque os lados dele são diferentes, ou seja, esse lado aqui, ele é menor que esse, visivelmente a gente pode afirmar. Mas olha só, no retângulo, diferente do quadrado, nós teremos lados diferentes. Então nós não podemos calcular a sua área sendo elevado ao quadrado. Então nós vamos multiplicar sua base vezes a altura, ou seja, uma base, né, um lado, vezes a sua altura, o h. Então temos, por meio dessa multiplicação, o termo que a gente chama de área. E aí sim nós temos também o valor de tudo que está preenchido aqui dentro. Então tudo que está aqui dentro é a sua área, certo? Multiplicamos a base vezes a altura e encontramos o valor da área, ok? E por último, o mais conhecido, o triângulo. Qual que é a fórmula que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é calculado por base vezes a altura sobre 2. Olha só a representação aqui, ó. Temos aqui uma base grande aqui. Lembrando que esse aqui é um triângulo generalizado, tá? Essa fórmula aqui é utilizada para calcular quando a gente tem um triângulo qualquer. Então você vai encontrar muito essa palavrinha lá no exercício. O que é um triângulo qualquer? É qualquer tipo de triângulo. Então nós vamos generalizar para poder calcular a sua área. Como que funciona então? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Olha só a explicação aqui. Tá vendo que tem 2 triângulos aqui se formando? A gente dividiu ele no meio aqui. Se a gente colocar a mão, tem aqui um triângulo retângulo
desse lado também. O que é o retângulo? É o que forma um ângulo de 90 graus, tá? Vocês vão aprender isso mais pra frente aí, de acordo com o decorrer do curso. Mas olha só, então eu vou multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, porque simplesmente aqui formamos duas imagens, tá? Então, no bruto mesmo é mais ou menos isso. O que é que você precisa saber disso? Que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Tô dando uma pincelada aqui pra gente aprender direitinho lá no exercício, ok? Então, olha só, vamos recapitular. A área de um quadrado, L ao quadrado, ou seja, lado vezes lado, beleza? De um retângulo, é sua base, que pode ser qualquer lado, né? Mas, enfim, vai ter que ser diferente, porque um é maior que o outro. Então, temos uma base e uma altura. Então, base vezes altura forma a área de um retângulo, tá? E no triângulo, a área é base vezes altura dividido por 2. Lembrando que essa representação começa a ficar normal para vocês no sexto ano, tá? Lá no quinto ano, a titia Cotinha ensinava assim, ó. Para dividir, não é um tracinho e 2 pontinhos. Lembra desses 2 pontinhos para representar a divisão? E multiplicação era o X, né? Agora que vocês entraram no ensino fundamental 2, a multiplicação é representada por um pontinho e divisão por uma barrinha, que significa fração, ok? Então, bora lá. Qual que é, então, a diferença de perímetro e área? Perímetro, aprende esse negócio agora, ó, vai entrar no seu coração aí na sua casa. O que é perímetro? Perímetro nada mais é que a somatória de todos os lados. Olha aqui o exemplo, ó. Perímetro. Eu tenho um retângulo aqui, por quê? Por que é um retângulo, Luan? Por que não é simplesmente um quadrado? Porque tem lados diferentes, olha só. Esse lado tem 2 centímetros e esse tem 3. Como que eu vou calcular o perímetro desse retângulo? Eu vou somar todos os lados, ou seja, 2 mais 3. E aqui, Luan, qual que é o valor desse lado? É 2, tá vendo que esse lado é igual a esse? Então vai ser mais 2 e mais 3, porque esse lado também é com valor de 3. Ou seja, 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. Soma 5 mais 5, 10. E 10 o quê, Luan? 10 centímetros. Por quê? Porque é a unidade padrão que está sendo estabelecida no exercício. Olha só, se está em centímetro, o resultado final é centímetro. Observação, o pessoal erra muito nisso aí, ó. Perímetro nós não vamos elevar ao quadrado. Como o perímetro é a soma dos lados, então é apenas a distância dos lados, certo? Então, nós vamos calcular o perímetro como sendo a distância dos lados, a somatória deles, certo? E a área, diferentemente, olha só, nós vamos multiplicar base vezes a altura, 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Lembrando que a ordem não altera, certo? Não altera o resultado final. Então, 2 vezes 3, 6. Só que centímetros o quê? Centímetros quadrados. Porque na área, no cálculo de área, teremos que elevar ao quadrado, tá? É importantíssimo, o pessoal erra demais isso. Então já deixa na sua veia aí, na sua cabeça, deixa entrar no seu coração. Quando calculamos a área, todos os resultados, a unidade medida no final vai estar elevado ao quadrado, quando for área. Quando for no perímetro, apenas somaremos, né, o valor que tiver envolvido. E no finalzinho, vamos colocar a unidade de medida que estará no exercício, tá? Então, vamos lá. Olha só esse exemplo aqui, ó. Temos esse lote aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja um lote, tá? Eu vou comprar um lote e aí, na verdade, está muito pequeno, né? Está em milímetro, então é melhor que seja uma borracha. Olha só, essa borracha aqui, muito pequenininha também, ela tem as unidades de altura sendo 67 milímetros, tá vendo que é 2 M's? Lembra da última aula nossa? O mm significa milímetros, tá? E temos aqui uma base com 41 milímetros. Qual que é a área e qual é o seu perímetro? Primeira coisa, bateu o olho, vamos identificar o que significa essa figura. É um quadrado? É um retângulo? É qual figura? Aqui a gente observa que é um retângulo, porque tem um lado diferente do outro lado. Então, olha só. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Não é base vezes a altura? Então, olha só, base vezes a altura. Então, 41 vezes 67,
2.747 milímetros ao quadrado. Eu vou enfatizar mais uma vez, quando for cálculos de área, no finalzinho a unidade de medida vai estar elevado ao quadrado, tá? E por que é milímetro, Luan? Porque as unidades do exercício estão em milímetros, tá? E perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, olha, nós vamos somar 41 mais 67 mais 41, que é o mesmo valor aqui embaixo, né? E mais 67. Ou seja, a somatória vai dar 216 milímetros. Beleza? Certinho? É mais ou menos assim que funciona. Olha só outro exemplo aqui, ó, num triângulo. Como que funciona em um triângulo? O triângulo, olha só, observe o triângulo isósceles na imagem a seguir. Aí temos aqui um triângulo, tá? Com os seus pontos chamados P, Q e R, certo? E aí cada lado tem um tamanho, um certo valor. Aqui 10, 10 e 12. Aí ele pede o seguinte, a medida do perímetro deste triângulo em metros é igual a, ou seja, ele ainda pediu em metros. Lembra como transforma? Na nossa última aula eu te ensinei a transformar. Qual que é o valor de cent? O prefixo C é 10 a menos 2, ou então eu simplesmente divido por 100 o resultado final. Mas vamos calcular aqui para entender? Primeiro vamos entender o que é perímetro, né? Vamos calcular o perímetro. Perímetro seria eu somar todos os lados. Então é 10 mais 10 mais 12. Olha só, não temos um lado sendo 10, o outro 10 e o outro 12? Então simplesmente somaríamos 10 mais 10 mais 12. Olha só, 10 mais 10, 20, 20 mais 12, 32 centímetros. Tá vendo que eu deixei a resposta em centímetros? Estava certo o exercício? Não. Por quê? Porque o gabarito nunca estaria lá em centímetros, estaria em metros, porque ele pede lá no finalzinho em metros. E como que a gente transforma então? Nós iremos transformar multiplicando por 10 elevado a menos 2. Como assim, Luan? Simplesmente dividindo por 100. Então, olha aqui, seria 32 dividido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa de voltar às casinhas. Como assim? Tem 100, não é? No número 100, o 100 tem 2 zeros, então nós vamos voltar 2 casinhas. 1, 2. Ou seja, o resultado final lá no gabarito estaria 0,32 metros, ok? Então, recapitulando, o que a gente aprendeu hoje? A área de um quadrado, que é lado vezes lado, a área de um retângulo, que é a sua base vezes a sua altura, e o triângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2. Se você tiver isso no seu coração, cara, você vai embora e você vai acertar muita questão aí no decorrer da sua graduação, do seu curso, da sua formação no ensino fundamental. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela companhia e fiquem ligados porque no próximo bloco tem aula de ciência com o professor Yuri, o nosso grande professor de ciências, ok? Então te espero no próximo bloco.